Irmãos, nós vamos ver aqui a igreja de Laodiceia, essa que nós vemos aí, ó. E nós vamos ver que o que nós estamos vivendo é exatamente esse período, tá? Quando você estuda as duas cartas, Filadélfia e Laodiceia, você vai vendo assim, ó, a Filadélfia descendo e surgindo a Laodiceia, tá? Para nós entender aqui, ó. Para nós entender, quando João escreveu essas cartas aí, tinha mais igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado. Por exemplo, a igreja de Corinto, não está aqui, tá? Era noutra região. Mas o apóstolo João, ele recebeu a revelação para as 7 principais igrejas na época de João, não na época de Paulo. O Paulo começou o seu ministério no ano 50 depois de Cristo, mais ou menos. O livro do Apocalipse foi escrito no ano 92 depois de Cristo. E ele traz as 7 igrejas que existiam. Estava lá, 7 igrejas ao redor de Jerusalém, lá, 7 igrejas estavam lá. Jerusalém no meio e elas no seu derredor, 7. O Senhor se refere a 7 porque também 7 é o número da perfeição. Então é como que o Senhor falando uma vez só para 7 modelos de igreja. Observe. Ela foi escrita por João no ano 92 depois de Cristo. Entretanto, essas igrejas existiam lá. Essas igrejas existem hoje. E elas trazem um mapa no decorrer dos anos. Cada uma com as suas particularidades. Cada uma tem uma bênção, cada uma tem uma observação que precisa abandonar, cada uma delas tem uma recompensa diferente, porque Deus tem diferentes igrejas na face da terra. E para você ver qual que se enquadra mais, qual que seria a melhor, é preciso estudar. Olha só, as igrejas que recebem bênção no livro do Apocalipse são a Filadélfia e Laodiceia. Éfeso, Esminas, Pérgamo, Tiatira e Sardes só recebem repreensão. Mas todas elas recebem a oportunidade de Deus para o arrependimento. Para nós entender bem cada igreja, antes de entrar na Laodiceia, nós vamos traçar aqui uma linha de raciocínio e você vai entender melhor. Você quer ver? Ó? A igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso, ela surgiu no ano 30 a 100. Isso aqui é depois de Cristo, tá, irmão? No ano 30 ao ano 100 depois de Jesus. E eu vou passar rápido para nós ganhar bastante tempo. Essa igreja era a igreja evangelística. A igreja que surgiu. Estavam morrendo por Jesus lá. Colocavam os cristãos nas arenas e cada vez mais aparecia mais cristão, crucificavam mais
cristão surgia. Queimavam, mais cristão surgia. Não dava para acabar. Quanto mais matava, mais surgia cristão, de ver a crueldade humana e o que realmente representava o Evangelho. Uma igreja desejável e evangelística. Eu vou colocar aqui, ó, evangelística, para você entender. Uma igreja que trouxe o Evangelho, tá? Para essa igreja, Jesus diz assim, ó, volta para o primeiro amor. Porque estavam abandonando o primeiro amor. Eu não quero entrar em detalhes das igrejas. Eu quero que você entenda que essa foi a primeira que surgiu, no ano 30 ao ano 100. Aí logo em seguida, a igreja de Esmirna, que ela surgiu, irmãos, no ano 100. Esse ano aqui foi o ano que começou a pior perseguição da igreja. Foi nesse ano aqui que os judeus saíram de Jerusalém. Tá? A maioria. E aí, eles saindo, os judeus cristãos, tá? Eles saindo, eles levaram o Evangelho. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida. Vamos passar para a igreja de Pérgamo. Você vai vendo que vem avançando na história, né? Ó, a igreja de Éfeso entra na história, sai da história e começa a entrar de Esmirna. É assim que funciona. Tá bem? A igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela surgiu no ano 300, tudo depois de Cristo, claro, né? E essa igreja aqui é a igreja licenciosa. Licenciosa por quê? Porque os cristãos estavam sofrendo demais, sendo perseguidos demais. E os romanos viram que não podia acabar com ela pelo sofrimento. Aí o que fizeram os romanos? Adaptaram a sua estratégia militar e fundaram a Igreja Católica Apostólica Romana no ano 300 depois de Cristo e se infiltrando dentro do Evangelho. Aí que aparecem as doutrinas de Balaão. Tá? Essa igreja aqui, os irmãos não tiveram força suficiente para barrar. E entrou ali o catolicismo. E aí eles vieram trazendo acender velas, rezando pelos mortos, repetição na hora da oração, o terço, o celibato, oração por imagens, adoração a santos, canonização de pessoas, eles que diziam que era santo quem não era. Então eles se infiltraram na verdadeira igreja, que permitiu e acabou se corrompendo. Interessante, né? Tiatira. A igreja de Tiatira é aquela igreja que é conhecida como profana. A igreja de Tiatira, ela surgiu no ano 600. E nós podemos definir ela como uma igreja sem responsabilidades. Ó, uma igreja relaxada. Ah, tá tudo bem, pode tudo, vamos lá. E assim foi indo no decorrer da história. Você lendo cada uma das histórias e acompanhando esse raciocínio,
você pode entender até melhor, tá? É onde tem mais observação, é na da Tiatira. Aí logo em seguida vem a de Sardes, né? No ano 1500, a de Sardes surgiu no ano 1500. No ano 1500 depois de Cristo, surgiu a igreja de Sardes, uma igreja liberal. Você vai vendo aí que no decorrer da história a coisa foi caindo. E aí, irmão, com esse choque aqui do ano 1500, dessa igreja sendo liberal, que surgem os reformadores. Martim Lutero. E aí começa o ressurgimento da igreja. Alguém se revoltou com tudo isso que estava acontecendo e começa então uma nova história para a igreja. Nunca deixou de agir na face da terra a igreja. A igreja pode ter o comportamento que for, mas a decisão sempre será individual. O que quer dizer, irmão? Eu quero dizer que se tu não está bem lá, estão te matando lá, vai para o lugar onde você possa ter vida e vida com abundância. Estão mentindo para você lá, como aconteceu nessa igreja aqui liberal, ou nessa outra que podia entrar doutrina que fosse, né? E você está lá e concorda, é livre-arbítrio. Tá? Então vamos lá. Aí surge a igreja de Filadélfia. Ela surge lá com Martim Lutero e ela começa a se firmar no ano 1700, onde surgiram grandes pregadores mundiais. Grandes. E ali surgiram grandes pensadores e o povo nesse ano de 1600, 1700 começaram a escrever. O que eu penso da Bíblia? Eu penso que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é inspirada pelo Espírito Santo e que Jesus é o filho da Maria. Aí aquela observação corria os estados e eles conversavam em Bíblia. E aí surgia outro lá com outro pensamento, outra frase, outra interpretação da Bíblia. E aquela interpretação ia para lá, ia para cá, e começou a haver o interesse pela palavra de Deus. Até os nossos dias. Eu vou colocar aqui, ó, a setinha aqui, e vou colocar até 2020. Tá? Se chegarmos em 2021, ela vai continuar. A Filadélfia, ela começa em 1700 e vai. Só que ela vai diminuindo. Está entendendo? Se as de Sardes sumiram, se o liberalismo doutrinário sumiu e entrou a Filadélfia, morreu essa, nasceu essa cresceu. Tá? E à medida que vai andando, essa vai diminuindo e entrando quem? É o que nós vamos estudar hoje. A Laodiceia. A igreja de Filadélfia, ela é chamada de abençoada ou missionária. Essa era evangelística, eu vou colocar aqui missionária, tá? Por que missionária? Porque nunca, em nenhum outro momento no mundo, nem lá no começo, se enviou tanto missionário para todos os lados do mundo, como na nossa época, como no ano de 1700 para cá. Interessante, né?
E a obra que a igreja de Filadélfia fez não tem preço. Mesmo assim, se você estudar, você vai ver que tem ali uma observação. Aí, irmãos, ó, veja vocês que eu coloquei até 2020, mas eu vou fazer um gráfico aqui, ó, tá? Essa é Filadélfia, ela começou assim, ela vem de Sardes, ela chega aqui, tá? E ela vai diminuindo, afunilando, para chegar na Laodiceia, que está crescendo nos nossos dias. Você entende isso? Tentei ilustrar aqui. Tá? E entra a Laodiceia contemporânea, nossa, vou colocar aqui, ó, para não causar nenhum constrangimento, atual, e vamos colocar o ano de 2020. Essa Laodiceia, ela é caracterizada pelo direito do povo. Vamos provar que essa igreja é uma realidade? Vamos provar? Não, lá o pastor é muito bravo, não vou procurar outro. Não, lá o pastor não me cumprimentou, não foi do meu agrado, vou procurar outra. Não me serve. Lá é saia comprida, cabelo comprido. Não me serve. Lá é lenço, é avental, véu. Não me serve. Não porque lá é tudo muito à vontade. Não se escolhe hoje igreja pela vontade de Deus. Olha, eu quero que tu sirva a minha pessoa aqui. Aconteça o que acontecer, tu fica aí. Não sai daí. Então a gente está vendo isso hoje, nos nossos dias, o que o povo pensa. Não é o que Deus quer. Eu fiquei 3 anos em conflito quando Deus mandou eu sair da Assembleia de Deus. Ele teve que repetir para mim sair. 3 anos. Direito do povo. Quer ver? Eu vou provar para você. Nós temos uma questão aqui. O Joãozinho do Passo Certo foi lá no armazém e não pagou. A notícia do Joãozinho do Passo Certo correu o mundo e chegou na igreja nos ouvidos do pastor. E o povo lá fora está falando. Aí o povo reúne a sua igreja e diz assim: quem quer que nós excluamos o Joãozinho? Levanta a mão. Aí a metade levanta a mão. Quem não quer tirar o Joãozinho da igreja? A outra metade levanta a mão. Não, mas nós temos que decidir isso hoje aqui. É preciso que alguém mude de ideia. Faz de novo. 60% levanta a mão para excluir o Joãozinho. Quem é que decidiu aquela situação? A maioria. Quem é que decidiu aquela situação? Vou melhorar a frase. Quem decidiu aquela situação foi o povo. E é assim que está. Por que direito do povo? Porque as lideranças de hoje não querem ser complicadas. Jogam a responsabilidade. Não, foi vocês que decidiram. Quando eu fui para a igreja, tinha um homem lá que esse era pastor. Mas hoje entrou aquilo que a gente conhece, política dentro da igreja. O que é política? Política é quando se elege alguém para representar o povo. Né? E as igrejas de hoje, na sua maioria, copiaram o sistema. Ora, se tem que agradar o povo, vamos fazer a mesma coisa que eles estão fazendo lá. Vamos fazer eleições
Vamos tomar decisões pelo povo. Eu quero que você diga alguma coisa se eu estou errado. É assim ou não é? E aí nós chegamos aqui, irmão, na Laodiceia. E você pensa que Deus se agrada dela? Ainda bem que nós, Filadélfia, somos contemporâneos. Ainda que nós venhamos ser uma minoria. Nós somos minoria. Mas hoje por aí está assim, não. Nós vamos colocar um representante nosso lá na Câmara de Vereadores. Aí joga o povo para votar. É assim ou não é? Chegamos então na Laodiceia. Você concorda que a Laodiceia atual é o que nós estamos vivendo hoje? Sim ou não? Estou errado? Sim ou não? Não, né? Então vamos lá, vamos aprender. Irmãos, em todas as igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tem um anjo. Tem um anjo. O anjo daqui errou, o anjo daqui errou, daqui errou. O anjo. Mas a gente toca em anjo da igreja, irmão? Não. Eu passei por 3. Não toque em pastor nenhum. Se o que está acontecendo no lugar que você está servindo a Deus tem acontecido alguma coisa errada, você vai orar para Deus, vai orar, só se mova o dia que Deus falar. Tá bem? Porque Deus fala com o anjo. Você sabe o significado de anjo para pastor? O que significa? Significa um anjo humanizado. Uma pessoa que está no outro nível. Que embora não saiba o que dizer para você, mas quando você chega na frente dele, instituído por Deus, você chega na frente do homem de Deus que está na liderança, você já sente paz no seu coração. Só para você ter uma ideia. Eles todos falharam aí, mas não deixaram desse anjo. Vamos lá? Tem que deixar de lado. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o amém. Por que amém? Porque é Jesus que define tudo. Ele diz, não quero mais, não acontece mais. Para com esse vírus aí. É ele que diz, Rede Globo, ó, fim para ti, não tem mais para ti. Vai queimar os aparelhos lá, não vai funcionar mais nada. É ele que diz. Ó, fim de vida para fulano. Acabou, vai. É ele que diz, ele que dá a última palavra. É o que diz o amém. É aquele que tem a última palavra. Pode falar o que quiser, a última palavra sempre vai ser de Jesus. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus é o grande criador. Tá? Deus idealizou a raça humana e Jesus criou. 15. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. O que a Bíblia está dizendo aí, irmãos? Eu gosto dessa palavra aqui, ó. Conheço. Nada escapa aos olhos de Deus, irmão. Nada. Que isso já dá uma pregação, né? A gente já podia ir para casa com essa aí, né? Que não é frio nem quente. Vamos escrever aqui, ó. Frio, quente. Não é frio e também não é quente. É o quê? Morno. Vou colocar virado.
O frio nunca conheceu a Deus. E a Bíblia diz, melhor nunca ter conhecido a Deus do que ter conhecido a Deus e o abandonado. Tá? Aí a Bíblia não é frio nem quente. Aí diz o 16, assim porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Quem que ouviu a Rádio Semear quinta? Ouviu, Jorge? Eu falei lá na Rádio Semear, por que Deus fala essa expressão, vou te vomitar? Por que Deus fala? Porque é assim, olha aqui. Quando está na hora do almoço, você chegando perto do almoço, é natural pensar em algum tipo de refeição. Então a tua mente já está elaborando alguma coisa. E aí você chega em casa, está chegando em casa, sente o aroma das panelas, você imagina. E você passa a preparar a tua saliva, só de sentir o aroma. A sua mente prepara o seu organismo para receber aquele alimento. Você chega em casa, faz a sua higiene, senta na mesa e começa a comer. Coloca o garfo na boca e os seus dentes vão triturando, amassando, para depois engolir. Depois de bem salivado, engole. Passa pelo esôfago, chega no estômago, onde recebe aquela carga de ácido para ser distribuída para todo o organismo. Quer dizer, aquela refeição, quando eu comer, ela vai ser elaborada, degustada, engolida no meu estômago e fará parte de mim. Você entende isso? Então Deus está dizendo assim, eu sinto as orações, porque para Deus oração é um aroma, é incenso, e Ele se agrada, e Ele diz assim, a Julie vai fazer parte de mim, do meu corpo, a Neida vai fazer parte de mim, o William, o Tilly, Rafa, Priscila, vão fazer parte de mim. Agora é o seguinte, Deus sabe que comida fria não é bom. Deus sabe que comida morna também não. Não estou dizendo pelando, mas tem que ser quente. Aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu recebi, mas não tem comportamento, não vai fazer parte de mim. Essa é a Laodiceia. Essa é a igreja contemporânea, a igreja atual. Pessoas que se entregaram para o Mestre, se jogaram e no meio da caminhada perderam o compromisso com Deus, perderam a essência com Deus e estão lá no meio. Como assim no meio, irmão? Usufruindo dos dons do Espírito Santo, usufruindo da palavra de Deus, das orações dos santos, estão trazendo prejuízo. Deus usa esse antropofanismo para fazer com que nós venhamos entender que a maioria desse povo que está aí, ele vai jogar para fora. Que loucura, né? Deus usa uma figura de linguagem para ver o quanto enoja ele certas atitudes
de crentes que tem por aí. E não, e tudo é crente, e tudo no oba-oba. Um cruza para o outro e diz assim, tá na benção, irmão. É, irmão, tá na benção. Se perdeu o respeito, o zelo, a graça por servir a Jesus. É de qualquer jeito, faz, não tem problema. O pastor não está vendo. Lembra? Conheço. O pastor não vê. Quando a gente participa da ceia, nós falamos, se examina você, porque ninguém pode examinar o outro. Se examina. Se você acha que dá, vai. Se não acha que não dá, fica em paz. Ó, versículo 17. Eu quero que tu escute aqui para te ver se é ou não é o que está acontecendo hoje. Tenho só 5 minutos. Você, Laodiceia, ali o 17 diz, você, Laodiceia, você, direito do povo, diz, sou rico. Você viu rico dentro da igreja, irmão? Tem algum rico aqui? Se tiver um rico aqui, ele vai querer dar palpite. Na maioria dos lugares ele diz, pastor, não fala sobre isso, pastor. Eles mandam. No lugar onde eles estão, eles mandam com a sua influência financeira. Ó, a Laodiceia, a igreja atual, a que tem o direito do povo, diz, sou rico. Estou enriquecendo cada vez mais. Aí Jesus fala, não sabe que é uns coitados, miserável, pobre, cego e nu. Porque a Bíblia está dizendo que não é a riqueza material que vale. Não é a riqueza que a Laodiceia busca. É a riqueza espiritual. Onde nós não temos falta de nada, irmão. Hoje eu pedi para minha esposa, faz o feijão. Eu como feijão, irmão, eu me lembro da minha infância, sabe? Eu vou contar para ti. Nós, irmão, passava fome. E o meu pai trabalhava, era um bruto para trabalhar. Era um troço fora do sério. E a mãe disse assim, pega a marmita, quem é que lembra daquelas viandas de alumínio que encaixava no bracinho, lembra? A mãe encheu 2 daquelas de massa e feijão misturado. Nós de fome, paremos no meio do caminho, comemos as 2 viandas. Eu e outro. Voltemos para casa, o pai comeu tudo, manda mais. De fome. Então eu como feijão, eu me lembro de onde Deus me tirou, irmão. E é a coisa mais linda do mundo. Para mim, eu hoje quase chorei na mesa, estou falando para você. É uma comida simples, mas marcou. Né? E a riqueza não é a financeira, irmão, é a espiritual que a gente tem que buscar. Ó, não sabe que é cego e nu. Aí Jesus diz assim, eu te aconselho, quer dizer, quando Jesus diz assim, eu te aconselho, olha, eu quero te dizer uma coisa, olha, presta atenção, quer dizer que há uma oportunidade para Laodiceia. Em nenhuma das igrejas, Jesus deixou sem oportunidade. E eu estou situando elas aqui no tempo, mas essa 7 existe hoje. É só você ler. Ó, compra ouro de mim. Não é esse ouro que está aí, né? Adquira de mim, compres ouro. O ouro, irmão, é bênçãos espirituais, para que te enriqueças espiritualmente, e vestes brancas, pureza, santidade, para que te vistas e não seja manifesta a tua vergonha, da tua nudez. É ou não é? Irmão, a pior coisa que tem é tu chegar em alguém e dizer assim, você quer aceitar Jesus? Quero. Tá, pode fazer uma oração? Pode. Agora eu te convido para ir na minha igreja. A minha igreja é a estrela de tal, a estrelinha da cidade. Aí aquela pessoa diz, não, lá eu não vou. Lá só tem gente rica.
É ou não é? É assim que funciona, não? Não, lá eu não vou, por quê? Não, aquele cara estava comprando um apartamento de tantos mil e gente passando fome. A vergonha da riqueza da Laodiceia aparece, não consegue se esconder. Todo mundo sabe, todo mundo vê. Aí Jesus está dizendo aqui, te aconselho que tu mude a direção. Largue esse negócio de riqueza do mundo e busque a riqueza espiritual para que os outros vejam que você não está nu. Não apareçam os furos. Ainda diz a Bíblia assim, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Essa Laodiceia, irmão, eu vou provar para você que essa Laodiceia não enxerga um palmo na frente dos olhos. Jesus está dizendo, compra colírio para poder enxergar. Vocês não estão vendo nada. As igrejas de hoje, a maioria, esmagadora maioria, se enquadra na Laodiceia. Tá? Porque não enxergam. Só enxergam dinheiro. Ó, versículo 19. Mas como eu falei aqui, irmão, e eu estou gravando esse áudio aqui, e como eu falei aqui, há oportunidade também para a Laodiceia. Jesus é bom. Eu repreendo e castigo todos quanto amam. Portanto, sê zeloso e te arrepende. Está vendo? Deus é bom, né? Agora eu vou provar para você que ela não enxerga nada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aonde que Jesus está, irmão? Batendo na? De quem? Jesus está batendo na porta da Laodiceia, do lado de fora. Supondo que seja a Laodiceia. Está aqui Jesus, ó. Quem escutou a batida, levanta a mão aí. Fica de mão levantada. Fica de mão levantada. Tem uma lição aqui. Se ouviu a batida. Aí Jesus assim, eis que estou à porta e bato. Você ouviu? Se alguém ouvir a minha voz, quer dizer que depois da batida vem a voz dele, e abrir a porta, já não é a porta dela. Fica de mão para cima. É a porta da sua vida. Tá? Ó, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Pode baixar a mão. Tá vendo? Tem lugar que não é mais igreja, irmão. Aí você diz, mas tem pregação. E daí? Irmão, a pregação ela tem dois sentidos. Primeiro sentido, justiça, juízo e salvação. Ouviu a palavra, não tem unção, aquela palavra que ouviu vai julgar ele. Não se arrependeu. Ouviu a palavra e aceitou, vem para cá. Por que lá tem palavra? Porque está servindo mais para juízo. Quando é para salvação, a pessoa entende que é livre-arbítrio, que é individual. E que você não pode fazer parte de um sistema que é morno. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Em todas as setes, tem vencedores, irmão. Lá na igreja A,
Tem gente que vai se salvar na igreja A. Lá na igreja B, tem gente que vai se salvar na igreja B. Em todos os lugares tem gente que vai se salvar. Aonde está sendo pregada a palavra, tem gente que vai se salvar. Eu quero que você entenda que o número das pessoas salvas é que difere de uma para outra. Quanto mais Bíblia, mais a unção do Espírito Santo, mais salvação tem. Por quê? Porque é Jesus que diz. Em Éfeso tem vencedor. Esmirna tem vencedor. Pérgamo tem, pouco mas tem. Tiatira tem, pouco mas tem. Sardes também tem, pouco mas tem. Filadélfia tem muitos, mas está diminuindo, mas ainda tem. Laodiceia pouquíssimos, mas ainda tem. Você está entendendo? Aí versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos dizer esse versículo junto comigo. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Vamos de novo. Que não falou, eu vi que não falou. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Ouça Ouça o que o Espírito o que o Espírito diz às igrejas. diz às igrejas. Você está vendo? Diz às igrejas. Nós não somos a igreja do passo certo aqui, não, irmão. Mas nós estamos nos esforçando o máximo para ajudar você a se salvar. Por enquanto, até agora nós não pisamos na bola. O dia que nós pisar na bola, você procura alguém que esteja sendo sincero no meio do Evangelho. Tá bem? E a Bíblia apela aqui, ó. Quem tem ouvidos. Você já foi para o campo, irmão? Você já foi para o campo, no meio do campo, assim, só você? Talvez numa pescaria ou em cima de um cavalo? Ou caminhando no campo, você assim, ó. Você escuta o passarinho lá. O outro lá. Aquele silêncio. Você já sentiu isso? Faça isso com Deus. Entre num silêncio de madrugada. Fala comigo, Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não fala com quem não quer ouvir, mas quem tem ouvidos sensíveis. Amém, irmão? Quando eu vejo aqui assim, ó, quem tem ouvidos, ouça. Tem que ter o desejo de querer ouvir. Para que nós venhamos sair dessa Laodiceia. Tá? Você vê aqui que é na 7ª igreja que Deus diz, eu estou na porta batendo. Ele estava aqui dentro, na evangelística, movendo, apanhando junto com os irmãos, estava na Esmirna sendo perseguida, e já começou ali em Pérgamo a ficar meio que de lado. Tiatira também, lá em Sardes, lá ele acho que já estava meio com nojo, e ele volta a Jesus no meio da igreja com garra. Se levantou os pensadores da Bíblia, se levantaram os pregadores da palavra, e vem para o meio da igreja, vem. Aí o homem de uma hora para outra decide, vamos colocar um vereador aqui, vamos ter que ter um representante nosso lá dentro. Aí Jesus foi saindo, mas não saiu ainda, e aí ele diz assim, não podemos falar mais do pecado, não podemos falar mais da avareza, nós temos muitos irmãos ricos aqui, inclusive tem uns 3 aí adulterando, mas não vão falar mais, porque senão eles vão embora daqui e vão ir lá para outra. Aí Jesus foi saindo,
Aí disseram, não, fulano, aqui tu não prega. A tua palavra vai esclarecer, vai abrir a mente de uns, e eles vão embora daqui. Aqui você não prega. Quando esse sai, sai Jesus junto. E Jesus fica lá na porta, ó. Isso é mais pura verdade. Nós estamos vivendo na igreja Laodiceia. Tem um amigo meu que fala aí, com remanescentes de Filadélfia. É, não é? Amém? Passamos 10 minutos, vamos encerrar. Sexta-feira nós vamos ter aqui do mesmo jeito, tá, irmão? Até às 9 horas. Das 8 às 9. É que eu me empolgo um pouco.